E se o templo bíblico não for só um amontoado antigo de pedras e tendas? Vamos pensar fora da caixa. E se, na real, ele for uma máquina, uma verdadeira tecnologia cósmica operando sob leis metafísicas super rigorosas? Quando a gente olha para o templo, não estamos vendo só uma metáfora poética bonita. É um modelo exato de como o céu e a terra interagem o tempo todo. É quase como se fosse a placa-mãe do universo, uma estrutura milimetricamente construída para revelar o maquinário que sustenta a própria realidade, criando ali uma ponte direta e funcional entre o Criador e a criação. Parte 1. A estrutura do templo. Uma autêntica máquina cósmica que funciona em duas partes bem distintas. A estrutura básica desse motor cósmico tem dois polos exatos, e a precisão disso no espaço é incrível. Lá no lado leste, a gente tem o altar. A função principal dele, e isso é absolutamente vital, é refinar a carne. A ideia aqui é consumir a matéria bruta e erguer isso para os céus em forma de fumaça. É literalmente uma transação ascendente, um tributo físico subindo. Agora, na outra ponta, no lado oeste, fica a tenda, o famoso Santo dos Santos. E o objetivo dessa tenda é exatamente o oposto. É o lugar feito para materializar o sopro, para puxar a luz e o significado puro lá de cima direto para a Terra. Então o que a gente tem é esse movimento duplo e ininterrupto, a substância subindo no leste e a informação descendo no oeste. É fundamental entender muito bem o contraste entre esses dois polos. O altar lida com o campo da matéria. Ele funciona como um motor gigantesco de purificação pelo fogo. Ele pega o que é denso, o sustento físico ali da terra, e eleva tudo isso. Do outro lado, a tenda é o receptor de toda essa transação. Ele é o receptáculo que abriga a presença do Espírito, trazendo luz, ordem e significado aqui para baixo. É um comércio que não para nunca. A terra envia o tributo material dela e o céu responde transmitindo revelação e inteligência. Parte 2. O corpo de Cristo. Aqui, essa arquitetura sobrepõe o espaço físico e se torna o templo definitivo. Essa geografia sagrada toda de pedra e tenda não fica presa lá no Antigo Testamento. Ela se sobrepõe com uma perfeição absurda aos eventos do Novo Testamento, virando a própria estrutura dos fatos. O teólogo James B. Jordan levanta um ponto impressionante aqui. As quatro extremidades da cruz se correlacionam milimetricamente com os quatro chifres do altar de bronze original. No templo antigo, o sangue do sacrifício animal era aspergido naqueles quatro chifres que representavam os quatro cantos do mundo. E na crucificação, o sangue marca as quatro extremidades da cruz, na cabeça, nas mãos e nos pés. Isso transforma a cruz de madeira no altar supremo da humanidade. É o sacrifício exterior definitivo onde a carne é entregue. Literalmente, o altar cósmico e a nossa escada indispensável para os céus. Isso tudo cria um movimento perfeito, executado em duas etapas. Primeiro, temos o sacrifício exterior. A crucificação agindo exatamente como aquele altar lá do pátio. É um evento brutal, que acontece do lado de fora dos portões, onde a matéria carnal é oferecida por inteiro ao Pai. E logo depois o passo 2, a entrada no reino invisível. A ressurreição e a ascensão espelham de um jeito idêntico a entrada solene do sumo sacerdote lá no fundo do Santo dos Santos. É aquele momento exato em que a essência imaculada cruza o véu invisível com o próprio sangue e entra no domínio do Espírito. É a replicação final, o cumprimento definitivo daquele mesmo trajeto original, do altar até a tenda. Parte 3. Ato, potência, matéria e forma. Vamos tirar a camada da narrativa bíblica agora e olhar para a engrenagem filosófica pura rodando por trás disso tudo. O que sobra quando a gente tira a história de cena? Sobra a mecânica bruta da matéria e da potência. Podemos entender isso como substrato primordial. É a capacidade pura, nua e crua de receber uma forma. Da mesma maneira que a carne física ficava lá aguardando o fogo no altar antigo, a matéria, quando a gente olha para ela isolada, é essa potencialidade infinita. É a substância completamente passiva que está só esperando, clamando para ser ativada e elevada por uma força maior, sabe? É a porção terrena precisando daquelas chamas purificadoras para ganhar alguma utilidade real lá em cima. Agora, do outro lado dessa balança cósmica, a gente encontra a forma e o ato. A forma é o limite definidor, é a essência que dá a realidade exata e a individualidade para qualquer ser. Sem essa forma invisível para delimitar as coisas, o universo seria só um caos completo e ininteligível. E isso espelha com uma exatidão que chega a assustar aquela descida contínua de espírito lá no Santo dos Santos. É a própria forma divina descendo majestosamente para estruturar, para abençoar e para dar sentido cósmico total àquela matéria indeterminada que acabou de subir do altar.
Juntando todas essas camadas, o alinhamento é simplesmente de cair o queixo. Não tem uma falha lógica sequer. Olha como fica. Na arquitetura sagrada, a gente tem o altar físico consumindo a carne de frente para a tenda que guarda o mistério divino. Na história da redenção, a cruz entra como esse altar sangrento, ficando frente a frente com a majestade da ressurreição e da ascensão para o domínio invisível. E na base de tudo isso a gente tem a matéria e a potência naturais clamando por limite e elevação, de frente para a forma e para o ato puros, descendo para criar a realidade de fato. É um encaixe perfeito. O arranjo do espaço, a precisão dos eventos históricos e essas leis metafísicas super profundas, tudo operando num único sistema transcendente. E toda essa precisão espantosa deixa no ar uma reflexão daquelas de tirar o sono. Se o cosmos inteiro, das partículas mais minúsculas até as galáxias gigantes, opera em cima dessa mesmíssima planta arquitetônica, com a matéria subindo em sacrifício e a forma pura descendo em iluminação, se as engrenagens da história e as leis do ser são desenhadas por essa troca sem fim entre o altar cósmico e a tenda divina, qual é, afinal de contas, a forma estrutural essencial da nossa própria alma no meio desse turbilhão todo? Fica aí um mistério colossal, uma provocação pesada que, com certeza, vai continuar desafiando a nossa mente muito além de qualquer resposta simples.